Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Provérbios capítulo 1, versículo 32. Em Provérbios capítulo 1, dos versículos 20 até o 33, nós temos uma espécie de personificação da sabedoria. Ela age como se fosse uma pessoa, clamando aos homens para que a ouçam, agindo como espécie de mensageiro assim. E o seu convite é justamente para que os homens deem ouvidos às suas palavras. Mas ela também mostra as consequências para aqueles que rejeitam. No versículo 20 nos diz: grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz. Um grito público aqui. Parece que a sabedoria se mostra acessível para aqueles que podem ouvi-la. E o conteúdo da sua fala, 22 e 23, até quando, honestos, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Perceba que a sabedoria chama os seus ouvintes de nécios, escarnecedores, loucos. De maneira geral, está descrevendo aqui pessoas que desprezam o ensino, que desprezam a sabedoria, desprezam palavras duras que expõem seus erros. Veja, a sabedoria diz no 23, atentai para a minha repreensão. Nós entendemos o que são repreensões, palavras duras, mas necessárias. E nisso a mensagem da sabedoria aqui não é populista, não é uma mensagem adaptada para agradar aos seus ouvintes, mas é uma mensagem verdadeira. Dolorosa, talvez, expõe os erros, mas é essencial, justamente porque conduz ao caminho certo. Agora pense quantas pessoas não vivem dessa maneira, como os nécios e loucos descritos aqui. Pense como o Evangelho tem bastante semelhança com o chamado da sabedoria aqui. A mensagem do Evangelho é uma oportunidade de redenção dos pecados, de correção para a sua vida, de uma nova vida de fato para o homem. Mas muitos rejeitam, preferem continuar na necessidade, na estupidez, do que se converter à verdade, pois muitas vezes a verdade dói, exige arrependimento, repreende a mudança de vida. Não é o que o nécio quer. Ele quer a coisa fácil, a sua própria insensatez. Mas as consequências virão. E é sobre isso que a sabedoria fala, a partir do 24. Mas porque clamei, e vós recusastes? Porque estendi a mão, e não houve quem atendesse? Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. O autor mostra aqui que a sabedoria ri quando certos desastres atingem aqueles homens que não ouviram aos seus chamados. Pense nas consequências do pecado no geral. Por exemplo, alguém que se entrega ao adultério e recusa ouvir os chamados da sabedoria, que é pecado, que é errado, que trará consequências, que deve se afastar. As consequências chegam. E a vida da pessoa, costumeiramente, se torna um desastre. Ou pessoas que se entregam a vícios, ao álcool, à imoralidade, ladrões, ou pessoas inconsequentes que não ouvem conselhos de sabedoria. As consequências chegam. E certamente isso é mais profundamente verdadeiro quando pensamos naqueles que se recusam a ouvir o Evangelho. O maior castigo virá e será terrível. Falando em algo terrível, vejo 27 que fala do terror desses homens que viria como uma tempestade.
E pense quando é a hora de cavar um abrigo, preparar um abrigo contra um tornado ou uma tempestade. É no momento livre, antes daquela tormenta chegar, ou na hora que você está vendo o tornado no seu horizonte? É claro que deve ser feito com antecedência. Da mesma maneira, é necessário buscar a sabedoria agora e praticá-la. Quando o desastre vier, será tarde demais. E é o que a sabedoria fala a partir do 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. E ela continua falando das consequências. No 31, diz: portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. A chamada lei da semeadura. Aquilo que plantamos, colheremos. Paulo falou sobre isso em Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pense nisso. Você vai recuperar da vida aquilo que nela tem investido. O pecado ou a obediência a Deus trarão consequências. E o 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Chegamos a um ponto-chave. A impressão de bem-estar que derruba os perversos. A vida próspera, nenhum mal que sobrevém, eu faço o que eu quero, mas não percebe que tudo isso está o levando à perdição. É o que ouve a sabedoria, e nisso pensando especialmente na palavra de Deus, que habitará seguro. Versículo 33 encerra o texto. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.